A paz do Senhor Jesus. Queridos, presta bem atenção em nome de Jesus. Naum, capítulo 2. O destruidor está já diante de ti. Guarda tu a fortaleza. Presta bem atenção em nome de Jesus. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Presta bem atenção em nome de Jesus. Presta bem atenção em nome de Jesus. Queridos, você tem que prestar atenção no que eu vou lhe falar. O destruidor está diante de ti. Guarda a fortaleza. O que seria fortaleza? Efésios 6,12 nos fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados. Presta bem atenção no que eu vou falar para você entender. A sua família está sofrendo. O seu pai está sofrendo. A sua mãe está sofrendo. Os seus irmãos estão sofrendo. Muita gente da sua família está sofrendo. E você, evangélica, está indo cultuar a Deus, está indo buscar Deus. E nada acontece nessa libertação. Vícios terríveis, brigas dentro de casa terríveis. Perceba que o destruidor está diante de ti. Guarda-te a fortaleza. A pessoa tem que guardar a fortaleza. Mas que fortaleza seria essa? O discernimento espiritual é um discernimento espiritual fracassado. Porque, na verdade, você está indo para a igreja e você não tem ânimo de orar pelos irmãos de sangue. Você não tem ânimo de orar pela mamãe, pelo papai. Você que ainda tem mamãe, você que ainda tem papai, você que só tem papai, você que só tem mamãe, tem os irmãos de sangue, e você não tem mais ânimo de orar pela sua família. Eu quero dizer para você que a sua família está correndo risco espiritual. E você que está na igreja, é evangélico, que era para estar buscando pela família, você inventa uma desculpa dizendo assim: eu convido, mas eles não querem. Eu convido, mas eles não dão atenção. Sua família está sendo atingida espiritualmente por muitas imundícies, muitas das vezes está sendo atingido por muitas imundícies. Brigas, contenda, desentendimento constante na sua frente. E você não sabe o que fazer. Você não sabe como agir. Você não sabe como, resolver aquela situação. Presta bem atenção em nome de Jesus. Uma pessoa
que começa, um filho ou uma filha, que começa a roubar dentro de casa, e depois enfrenta a mãe, enfrenta o pai, e simplesmente a mãe com medo, o pai com medo, coloca de fora para casa. Essa pessoa vai perdendo tudo, vai para as calçadas, vai para a sarjeta, começa a mendigar. Tem um espírito maligno ali do lado dessa pessoa. Você está entendendo? E a situação dessa pessoa vai de bala aqui, ó. Cada vez mais ele, cada vez mais ela, cada vez mais o fogo, o fundo do poço fica mais evidente, entende? E aquele fogo que é para proteger, que é para cuidar, que é para socorrer, que é o fogo do Espírito Santo, que tem que vir sobre você, que está na igreja, está buscando, invocando o nome do Deus vivo. Esse fogo não aparece. Esse livramento não acontece. E você perde o ente querido e diz que foi vontade de Deus. Perceba que quando você aceita Jesus como Salvador, não tem mais plano comigo. Quando você confessa Jesus como Salvador, você não pode olhar nem para a esquerda nem para a direita. Você não pode olhar para trás. Você só tem que olhar para frente. Ele deixou claro: eu vou cobrar os teus naquele dia. Queridos, a batalha, a guerra, ela não é brincadeira, de jeito nenhum. E essas contendas, essas brigas que acontecem dentro da família, no meio da família, é o destruidor. É o destruidor que Jesus falou que está para matar, roubar e destruir. E você tem que agir logo. Você tem que buscar rápido esse socorro com o Espírito Santo. Só que você não tem ânimo de orar. Você não tem paciência. Você não tem ânimo de buscar Deus. Você não tem força de buscar Deus. As suas lideranças não dão atenção para você porque você não é bem sucedido financeiramente. A situação vai de mal a pior. Presta bem atenção em nome de Jesus. Muita gente da sua família está sofrendo. Está sofrendo muito. Está sofrendo demais. E você precisa tomar uma atitude. É evidente, você já percebeu todo esse sofrimento. Você já percebeu. Do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus tios, das suas tias. Você percebeu que tem alguma coisa errada ali? Você percebeu que é espiritual. Você percebeu que aquilo ali é uma batalha espiritual. E a situação vai de mal a pior. Eles estão se separando, os filhos estão entrando no vício, entrando em coisas erradas, o inimigo está cefando muitas vidas. Queridos, amados irmãos, presta bem atenção no nome de Jesus. Enquanto há tempo, você tem que fazer alguma coisa pela sua família. Esqueça isso não. Sua família está correndo risco. Seu irmão está correndo risco. A sua irmã está correndo risco. A sua mãe está correndo risco. O seu pai está correndo risco. No mundo espiritual, que eles não conhecem. Que eles não conhecem. E você, que era para ter o Espírito Santo, que é evangélica, que é evangélico, que é líder da igreja em alguma coisa, que assumiu uma liderança de alguma coisa, você não percebe nada. Sabe por quê? Porque nada é aprendido
por causa da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos amados irmãos, por isso a importância de conhecer a palavra de Deus. Você está entendendo? A importância de conhecer a palavra de Deus. Eu conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Você está entendendo? O homem erra por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. A fé é por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Você está entendendo? Você tem que meditar na palavra de Deus. Você tem que buscar o fogo do Espírito Santo. Urgente, você tem que se interessar. Você está dentro da igreja. É evangelho, é evangelho. Mas não tem força de lutar pelos seus. Não tem força de lutar pelo seu próprio casamento. Não tem força de lutar pelos seus próprios filhos. Não tem força de lutar pela sua própria família. E você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que Deus está falando com você. E a Bíblia, claro. A guerra é uma guerra espiritual. Se você não buscar o conhecimento espiritual, você vai sofrer. Você não vai chegar em canto nenhum. Porque não é carne e sangue, mas são principados, potestades. É o invisível do mal. E essa bênção que é o Espírito Santo tem que estar na sua vida. Só que você não sabe o que fazer. Você não sabe como agir. Eu vou lhe dar um conselho. Só para você entender, eu vou lhe dar um conselho. Você tem que dar um jeito agora. Você tem que correr atrás agora. Você tem que batalhar agora pela sua família. Não tenha dúvida disso. Essas brigas, essas contendas, esses desesperos, você está entendendo? Tem alguma coisa errada espiritualmente. Tem alguma coisa errada espiritualmente. E muito rápido você tem que batalhar pela sua família. Você está entendendo? Mas presta atenção. Como é que você vai batalhar pela sua família se você não consegue batalhar nem por você mesmo? Você está entendendo? O tamanho do buraco, o tamanho do poço que você se encontra. Aí você recebe aquela revelação, diz que foi forte, fala em línguas, rodopia, entra no avivamento, chora, Deus é fiel, Deus falou comigo. Só que a situação continua do mesmo jeito. Você está entendendo? A situação continua do mesmo jeito. Você tem que mudar. E mudar para melhor. Você sabe o que está faltando aí? Conhecimento da palavra de Deus. Ter verdade com o Espírito Santo. Gastar tempo com Deus da Bíblia. Queridos, a gente está numa guerra tão grande. Se você soubesse o tamanho da guerra, se você tivesse ideia do tamanho da guerra, sabe, a partir do momento que você confessou Jesus como Salvador, você não tem ideia. É uma guerra muito grande. Terrivelmente grande. É uma guerra constante. É uma batalha constante. Você está entendendo? Queridos, larga, você está entendendo? O homem corrupto, larga o dinheiro sujo. Urgente! Sabe? Larga essa porta de emprego que pode custar a tua salvação. Acredita em Deus. Não invente desculpa que Deus está abrindo essa porta, porque você sabe que não é Deus. Você está atolado na lama.
Sai dessa lama enquanto é tempo, porque depois pode ser tarde demais. Eu vou lhe dizer uma coisa. Todos os evangélicos estão correndo risco. Estão correndo um grande risco. Todos os dias. Você está entendendo? Tem aquela desculpa. Deus cuida de mim, Deus é fiel. Mas você sabe que a situação não está fácil. Você está entendendo? O casal está naquela situação e você sabe. Os filhos estão naquela situação e você sabe. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Cuidado. Confia em Deus. Muito cuidado. Acredita no Espírito Santo. Muito cuidado com quem tu conversa. Muito cuidado com quem tu abraça. Muito cuidado. Fica essa palavra, fica essa alerta em nome de Jesus.